Olá, estamos começando um novo ano e em 2015 teremos várias novidades para vocês no programa Vida em Conexão. E hoje estamos com um grande amigo, um grande compositor, um grande cantor, que é o Dedê Júnior, que está aqui para compartilhar a sua história, a sua vida, as suas alegrias, as suas tristezas, e você não pode perder, e a gente vai conversar e ter um bate-papo super legal hoje. Meu guia, meu Senhor, meu Rei, bom pastor, o pão da vida, o grande eu sou, teu braço forte me salvou. Oi, Dedê, tudo bem? Tudo bom, Lia, graças a Deus. É uma honra te receber aqui no programa Vida em Conexão. Amém. Conhecer um pouco mais sobre a sua vida, você poder compartilhar um pouco mais sobre quem é o Dedê Júnior de verdade. Com certeza. Né? A pessoa, o pai, a sua história. E você nasceu em Brasília desde cedo. E você sempre foi uma criança que trocou seus brinquedos pelo microfone e pelo violão, né? É você verdade. teve uma infância um pouco, vamos dizer, diferente por estilo próprio e por vontade própria. Como é que foi isso para você? Pois é, até interessante porque assim, alguns amigos até chegavam pro meu pai e perguntavam: você não deixa seu filho jogar bola? Você não deixa ele brincar lá embaixo do prédio? Mas aí meu pai falava: não, é ele que realmente não quer ir, porque eu ficava entretido em casa com questões musicais, eu gostava de imitar radialista, eu botava a caixa de som na janela, os meninos jogando bola embaixo do prédio, eu botava a caixa de som na janela e começava a falar como um locutor, né? Olha aí, galera, começou agora o programa, tal, você pode ligar aqui pra casa, eu dava o telefone de casa, Nossa. na minha casa, daqui a pouco o síndico ligava: abaixa esse som aí. Então assim, minhas brincadeiras eram assim, o tempo todo ensaiando, tocando, e minha mãe, meus pais me davam os instrumentos musicais e eu ficava ali. Depois de um tempo meu pai me colocou numa aula de música, mas assim, muitas coisas que eu aprendi natural, foi né? natural, foi de ouvido mesmo, um dom, ouvir, né, o que dom você tem, mesmo. na verdade, de Deus, que foi de ouvir uma música, talvez você conseguiu tocar aquela música pela primeira vez, sim, e aí as coisas inclusive foram... assim, quando eu ganhei meu primeiro violão da minha mãe, eu comecei, fui pro meu quarto, daqui a pouco chamei meu pai: pai, aprendi a solar aqui, ó, o hino nacional, entendeu? Então assim, sozinho eu aprendia. Que legal. É o dom mesmo de E Deus. a sua família sempre foi uma família estruturada, no sentido de você ter sua mãe, seu pai próximos de você, você foi criado com muito amor, né, por eles, e a perda do seu pai foi algo que te marcou muito. Justamente. E aí foi quando você acha que fez uma grande mudança na sua vida, porque seu pai foi, além do seu maior incentivador, um dos melhores amigos que você teve, né? Era uma pessoa muito próxima, Com certeza. uma relação muito saudável, né? Por eu poder, assim, por eu fazer aquilo que ele gostava, né, mexer com música e tal, meu pai, assim, teve uma época que ele largou tudo. Ele era corretor de imóveis e ele decidiu largar tudo só para se dedicar à minha carreira. Então, era um cara que era meu treinador, o cara que me motivava: olha, vai estudar, vai ensaiar, entendeu? Vai criar uma música nova, bora, a gente precisa fazer. Então, assim, aquela figura ali para mim era o meu herói, meu mestre, né? Então, um certo dia nós estávamos no Rio de Janeiro buscando a fama e eu era assim louco pela fama, pelo reconhecimento. Nós fomos morar no Rio de Janeiro. E aí ficamos um tempo lá, aí depois a gente foi para São Paulo, e quando a gente foi para São Paulo, ele começou a sentir umas ardências na língua, né? Meu pai, ele fumava muito, né? E assim, ele começou a sentir uma ardência na língua e começou a reclamar, não conseguia mais se comunicar com as pessoas para vender meus shows e tal. E foi quando um dia ele chegou para mim lá em São Paulo, eu estava até começando a conhecer um pouco da palavra de Deus e tal. Eu chegava em casa, falava para ele não queria saber muito no início, e eu pregava para ele, falava: ó, pai, hoje no culto foi isso e tal. E aí um certo dia ele chegou para mim e falou assim: meu filho, quero voltar para Brasília e eu quero aceitar Jesus. E aí foi o que a gente fez, isso aí em 2001. Aí voltamos para Brasília, ele aceitou Jesus, e aí ele descobriu que tinha um câncer na língua, né, decorrente dessa questão do cigarro, de muitos anos fumando e tal. E o interessante foi que meu pai, assim, em nenhum momento ele murmurou, ele reclamou. Ele estava com aquela ardência e começou o tratamento e ao mesmo tempo indo para a igreja. Então, eu perguntava para ele: pai, você está bem? Tô bem, graças a Deus, glória a Deus, Jesus é bom e tal. E um ano depois do tratamento, meu pai faleceu.
E aquilo foi um baque muito grande, foi assim, a maior dificuldade que eu passei na minha vida foi essa, assim, ter o meu mestre, o meu motivador, o meu amigo, meu companheiro ali do meu lado. Eu ainda passei mais um tempo batalhando, tentando a fama, o sucesso, mas sem o meu pai do lado, assim, eu achava que era ele que ia fazer realmente eu alcançar esse objetivo da fama, do sucesso. Você sentiu como se você tivesse sem aquela pessoa que era o seu motivador, como se você tivesse sem a engrenagem, né? Justamente. Você tinha o talento, você tinha um conhecimento, mas não só disso se faz uma grande pessoa, um grande talento, vamos dizer assim. Então você perdeu aquela parte que era o seu grande motivador, até para que você corresse atrás dos seus sonhos. Agora o interessante disso, né, pastora, que assim, o meu pai, pelas qualidades dele, de grande motivador, do meu mestre e tal, mas ao mesmo tempo, assim, eu tinha um mau exemplo dentro da minha casa, né? Um pai que fumava maconha. Depois ele veio a largar tudo, depois que ele aceitou Jesus, largou tudo isso. Mas eu ainda fiquei levando isso assim para minha vida, ainda me envolvi ainda mais com maconha, com cigarro, com bebida, com mulheres, né? Nessa busca da fama, do sucesso, tocando na noite. Né? Eu ainda, durante uns 4 anos, eu ainda me envolvi muito nessa... E você acha que você continuou essa busca, talvez, por algo? Não só o sucesso, mas algo que você buscava, que acabava, que era a bebida que você encontrava, que era o cigarro, que eram as mulheres. Você buscava algo que você não sabia o que era. Talvez uma felicidade, algo que você queria que você se sentisse completo ou te fizesse sentir talvez empoderado de alguma coisa. E com a perda do seu pai, você acha que isso se agravou mais porque você também perdeu... Querendo ou não, ele era ao mesmo tempo um alicerce e ao mesmo tempo ele era um incentivador também de coisas não boas, mas ele era uma pessoa que te dava segurança, né? Sim, e assim, eu ainda tentei mais um tempo, como se fosse assim um motivo de, poxa, eu vou honrar meu pai, porque ele plantou esse sonho no meu coração. Não, você vai ser famoso, você vai ser reconhecido. Então assim, eu ainda batalhei com minhas próprias forças, né? E achava que nos caminhos que eu estava trilhando, que eu iria encontrar essa alegria, que eu achava que a felicidade eu iria encontrar na fama, no sucesso. Você achava que a felicidade era o sucesso? Justamente. Que você não poderia ser feliz, talvez simplesmente cantando ou tendo um talento, mas não tendo o reconhecimento das pessoas. Justamente. Eu achava que a minha alegria estava nisso. Né? Então, assim, por mais que Deus me proporcionou várias oportunidades de programas conhecidos nacionalmente, como Faustão, Xuxa, Gugu, a gente chegou a conseguir espaço nesses programas, né? Eu junto com meu pai sempre falava, você vai cantar no Faustão. E eu às vezes duvidava, né? Meu pai era um cara muito positivo e muito focado naquilo que ele queria. E ele tentava de todas as artimanhas, de todas as estratégias, até me colocar, né? E conseguiu. Vem aí o amigo do presidente, Dedé da Viola! Vamos lá! Grande Dedé! Esse moleque é um popurrí, meu. Ele é compositor, cantor, músico. Em homenagem a todos os pagodeiros do Brasil. Quando eu perdi meu pai, eu realmente senti essa falta dessa direção, né? Me veio um vazio muito grande. Eu acho que por isso também me envolvi muito mais com as drogas, com a bebida, com as noites e tal, com as baladas e tal. E foi quando, nessa época, eu conheci uma mulher que... tinha várias, mas essa me chamou a atenção porque ela também começou a se preocupar mais comigo e tal. A gente conversava muito, tinha um diálogo bem bacana com ela. E foi quando, logo depois de um tempo, ela ficou grávida. E aí nós fomos morar juntos. E ela via essa minha batalha, né, de sair pra noite e tal. E tinha vezes que ela ficava em casa por causa da neném. E muitas vezes ela colocou toda a confiança assim, em mim, sabe? E eu muitas vezes vacilava, porque tinha outras mulheres na rua e tal. E foi num momento assim, da minha vida que eu tava sentindo muito vazio mesmo. Falei, poxa, tá tudo errado, sabe? Agora eu tô morando junto, tenho filho. Tem um compromisso. Tenho um compromisso, minha vida tá toda bagunçada, eu tô achando que tô abalando, tá uma pré-fama, não só em Brasília, mas fora também. A gente já fazia alguns shows. Foi numa época que eu comecei a participar de um grupo de pagode, também fui convidado para um grupo de pagode. E aí esse grupo sempre viajava e tal, mas a minha vida estava toda errada e um vazio muito grande no meu coração. E aí foi quando, no momento exato, Deus mandou uma pessoa, um amigo, que tocava na noite também comigo. Aí chegou E aí eu quero que a gente
continue essa história no segundo bloco. Maravilha. Você não pode perder, o Dedê vai continuar agora realmente contando a história dele, outro falando lado, né? como você realmente conheceu a Deus de verdade. Pronto. E aonde você se transformou e realmente se tornou o Dedê Júnior que o Brasil todo conhece. Maravilha. E que você realmente conhece. Não saia daí, a gente já volta.